Schiller vai falar conosco sobre voto impresso. Mas não tinha acabado essa história de voto impresso? Só o bom dia para o Schiller, que eu vou colocar aqui a palavra do presidente Bolsonaro e do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Thaís? Prazer falar contigo, Pedro, Cláudio. Bom dia. Presidente Jair Bolsonaro ontem, no cercadinho, disse que parte dos deputados, ele não disse, ele sugeriu que parte dos deputados cedeu às pressões para votar contra o voto impresso na sessão de anteontem. Quero agradecer a metade do parlamento que votou favorável ao voto impresso. Parte da outra metade que votou contra, que entendo que votou chantageada. Tá? Uma outra parte que se absteve, né? Dessa parte, não são todos, mas alguns ali também não votaram com medo de retaliação. Bem, essa era a proposta que tramitava na Câmara e que morreu na votação de anteontem à noite. Há uma outra proposta semelhante no Senado, parada na casa desde 2015. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chamou uma entrevista coletiva ontem no fim da tarde para dizer o seguinte: isso aqui não volta para a pauta do Senado. Considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto em função da decisão da Câmara dos Deputados. Fernando Schiller, cientista político, colunista do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, fala agora sobre voto impresso, votação da Câmara e essa decisão do presidente Rodrigo Pacheco de dizer que se parou na Câmara, no Senado aquele outro projeto não vai ser retomado. Como é que você viu isso, hein, Schiller? Olha, Thaís, tem muitas lições aí, muitas coisas interessantes que aconteceram nesse processo, não é? Uma delas, para listar algumas, assim, uma questão que me chamou muita atenção foi o relatório do deputado Felipe Barros, né? Eu acompanhei muito direto assim, aquela discussão na comissão especial e depois até aquela noite ali, essa semana no plenário, e o relatório do deputado Felipe Barros era muito diferente da proposta original da PEC da deputada Bia Kicis. Isso me chamou muita atenção. Se o deputado tivesse feito um relatório, na minha impressão, parecido na linha da deputada Bia Kicis, salvo o melhor juízo, na minha visão, que ele teria mais chance de andar para frente esse projeto. Né? Qual era a grande diferença? Na PEC da deputada Bia Kicis, o voto impresso era só para auditagem. Então você tinha lá a maquininha ia imprimir, as papeletas iam ficar guardadas numa urna especial, para que, se houvesse alguma desconfiança, algum motivo, alguma apuração especial, etc., uma investigação, fosse feita uma recontagem, uma checagem. Esse era o espírito do projeto da deputada Bia Kicis. Então, na verdade, o eleitor ia entrar na urna, lá na sessão, né, na cabine, e apertar o botão, teria uma impressão, ele olharia, verificaria se está correto, né, e apertaria o outro botão e resolvia o assunto. Bom, até aí tudo bem. O que o deputado Felipe Barros fez, o que aí é muito estranho isso, ele transformou o que era uma checagem, o que era a impressão para efeitos, não é, de auditagem, na apuração feita exclusivamente no papel. Dizendo o seguinte, que logo após a eleição, imagina, a eleição termina lá às 5, 6 da tarde, não é? Daí ia vir um carro da polícia local, porque as forças de segurança ou o Exército faria o transporte até a Justiça Eleitoral, a sede da Justiça Eleitoral, né? E as mesas fariam a contagem. As mesas fariam a contagem. Eu não entendi, não ficou perfeitamente claro para mim se faria a contagem já no próprio local. Você imagina, numa escola, você tem quase 500 mil de sessões eleitorais no Brasil, não é? Com a presença dos eleitores. O que me chamou a atenção também, assim, imagina, você teria os mesários fazendo o voto cantado, a apuração cantada, para quem é mais velho aqui se lembra, canta, né? Então, voto para o deputado tal, votou aqui. Teria um código eletrônico chamado Carry Code. O Carry Code é um código de barra, né, que teria na própria urna, então teria no voto, o voto faz a checagem. Então, é um negócio muito complexo. Envolve o contato das pessoas com o papel, né? Teria uma dupla checagem ali pelo QR Code e pelo próprio mesário, com os eleitores em volta olhando, né?
Então, isso que não caiu, quer dizer, não tem como convencer, olha, não sei o que vocês acham, Pedro, Thaís, Cláudio, mas a mim parece algo quase surrealista. A gente ia realmente voltar para 20, 25, 30 anos atrás. E aqui eu digo de novo, não era a proposta original da deputada Bia Kicis, nem vamos fazer justiça. Era um negócio muito mais complexo do que isso, né? Bom, caso houvesse algum problema, quem faria a investigação seria a Polícia Federal e a Justiça Federal de primeira instância. Então ficou claro, não era a Justiça ali, não ficaria restrita à Justiça Eleitoral isso, né? E, bom, então, assim, a minha impressão, a minha curiosidade nisso tudo é por que cargas d'água o deputado Felipe Barros foi nesta direção, sendo que o Bia Kicis e o deputado Felipe Barros são da base do governo. Então houve aí uma certa descoordenação assim, na condução desse processo todo, né? Esse assunto técnico foi mais discutido na comissão especial. Quando foi para o plenário, praticamente não se discutiu essa tecnicalidade. No plenário virou um assunto assim, quem é a favor do voto impresso, quem é contra, quem apoia o presidente Bolsonaro, quem não apoia. A questão virou muito mais política, ninguém está muito preocupado, bom, mas como é que faz o carry code, como é que faz essa cantada do voto, quem é que vai fiscalizar? Imagina o seguinte, qual é o partido que tem estrutura nacional para fiscalizar 500 mil de sessões eleitorais no Brasil? Então isso não... É muito complicado esse negócio. Então, acho por aí que se perdeu muito esse projeto, né? Que não vá para o Senado agora, na minha visão, é meio curioso isso. Isso ajuda, bota água no moinho do presidente Bolsonaro. Porque ele fica com o discurso final. O discurso final qual é? Não passou no Senado, não deixaram passar no Senado. Vai dizer isso em algum momento, né? Então, fica um empate técnico geral nisso. Esse discurso que a gente viu do presidente Bolsonaro vai ser um discurso da campanha, vai ser um dos discursos da campanha. Ele vai dizer que houve pressões, vai dizer que não foi para o Senado. Na opinião pública, esse assunto pegou bem, teve 46-40, vamos lembrar, data poder, ou seja, teve um certo apoio majoritário. Isso pesou na decisão dos deputados. Esses 229 votos são muito expressivos. São muito expressivos, porque não reflete pressões, as mais diversas, reflete que nas bases... As bases cobraram isso dos deputados. Muitos deputados, inclusive do PSDB, né, por lá no Rio Grande do Sul, conheço um pouco mais no detalhe, né, muitos deputados do PSDB, deputados importantes do PSDB, votaram a favor porque a base deles cobra isso. Então pega mal não votar, né? Então foi isso que aconteceu. Eu diria assim que sai um empate técnico geral e que bom, né? Vamos passar para outros pontos da pauta que são mais importantes aí. Isso prejudicou muito e tanto é verdade essa observação do Schiller que cresceu a possibilidade de aprovação da medida quando se articulou no plenário a retomada do projeto original da deputada Bia Kicis, no plenário. Ele começaram a oferecer a deputados que estavam ali em dúvida exatamente isso. Olha, então vamos deixar o substitutivo de lado e vamos votar o projeto da deputada Bia Kicis. Mas aí, no meio daquela confusão, não deu para fazer nenhum tipo de concluir nenhum tipo de entendimento, né? O Centrão acabou entregando ao governo uma coisa que minimizou, digamos assim, os danos, né? Uma votação majoritária, quer dizer, o número maior de votos foi uma maioria simples, né? O número maior de votos foi favorável à impressão do voto, à PEC da impressão do voto, mas ganhou por pouco, mas ganhou, né? Entregou isso aí e, ao mesmo tempo, o governo eu tenho a impressão que o resultado dessa votação coloca o governo ainda mais dependente ali do trabalho da base aliada, né? Sobretudo dos partidos do Centrão. E o Schiller falou que em algum momento o presidente Jair Bolsonaro vai usar esse argumento de que o Senado resolveu não seguir em frente com o projeto que está parado lá. Quem sabe hoje, né, Schiller, daqui a pouquinho, quando sair do Palácio da Alvorada, naquela conversa com apoiadores, esse assunto não surja. Acho que talvez isso apareça mais cedo do que a gente está esperando também no discurso do presidente da República. Deve surgir, e aqui tem um detalhe interessante. Você sabe quantos votos o voto impresso teve em 2015? É incrível isso, né? A gente voltar um pouquinho para trás, teve 433 votos a favor. 433, foi a metade agora. Tem muitos estudos na área da ciência política que mostram o seguinte: quando o presidente ideologiza muito um assunto,
né, ele transforma aquilo numa bandeira política e tal, ele cria um problema para o próprio projeto. Então, um governo polarizador, um presidente que tem essa marca, vamos dizer assim, né, de polarização radicalizada, quando ele politiza demais um assunto, ele joga contra o próprio projeto. Vamos lembrar, reforma trabalhista, marco do saneamento básico, reforma previdenciária, reforma trabalhista foi antes, mas reforma previdenciária, vários projetos passaram no Congresso, autonomia do Banco Central, entre outras razões, porque o presidente atuou discretamente. Porque o Congresso aprovou não porque era um projeto do presidente Bolsonaro, porque era da base do Bolsonaro, identificada com o governo, não, porque o governo deixou tramitar, deixou que o Congresso assumisse aquele protagonismo, né? Quando o presidente entrou nisso, transformou isso numa bandeira política, fez motociata, transformou isso quase numa guerra cultural, né? Aí foi de 433 para... Claro, o Congresso é diferente, mas não é tão diferente assim. Esse Congresso é muito parecido com o Congresso anterior, né? E baixou aí quase 200, baixou 200 votos, na verdade, né? O que me leva a uma... E acho, minha última observação aqui, tá, é o seguinte, eu acho que fica uma liçãozinha disso tudo, tá? Primeiro, ideologizar demais assuntos técnicos é um erro para a democracia, para decisões públicas, esse é uma... E outra, eu acho que a Justiça Eleitoral não agiu bem nisso, tá? Todo o respeito aqui ao nosso Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que caberia à Justiça Eleitoral, né, ao TSE, oferecer informação técnica, mas assumir uma posição, defender um lado do jogo, né, ostensivamente, acho que não é propriamente o papel do TSE, né, que essa é uma decisão que caberia ao mundo político, caberia ao Congresso Nacional tomar e a Justiça Eleitoral implementar. Não foi o que aconteceu. Acho que ficam algumas lições aí para a gente pensar para o futuro. Ô Schiller, o presidente do Senado, quando deu essa declaração que a gente ouviu agora, né, ele está falando como presidente do Senado ou pré-candidato à presidência da República, hein? Olha, a mosca azul é forte em Brasília, viu, Pedro? O Cláudio conhece bem isso aí, porque na medida que menciono, quer dizer, o país aí tem um setor importante da política, está buscando a terceira via, né? As pesquisas mostram que nenhum dos candidatos da terceira via está bem posicionado, né? Então, quer dizer, há um incentivo forte para o Rodrigo Pacheco se autonomizar em relação ao Planalto. Não vai ser candidato da terceira via, né? Ou manter pelo menos essa chance, esse charme, etc., se virar um aliado incondicional do Palácio do Planalto, né? E mesmo que não seja lá no final, ou não queira seriamente se colocar como candidato, é obviamente importante, é interessante para ele aumentar o poder dele, poder de barganha, poder de negociação, poder de mídia, prestígio, manter essa expectativa de que ele pode vir a ser candidato, né? E para isso ele precisa manter essa independência, né? Essa autonomia em relação ao Palácio do Planalto. Esse é o jogo, né? E vai ser jogado nos próximos meses, hein? Agora, é preciso também, assim, eu acho que é uma coisa que o país devia discutir, né? É injusto que o presidente da Câmara e o presidente do Senado tenham esse poder, o poder de meter na gaveta projetos que já foram aprovados na outra casa. Pelo menos isso, né? Que o presidente da Câmara e do Senado sejam donos da pauta e definam a pauta de votação dos projetos novos que são apresentados, a gente até compreende, né? Tem algumas lógicas que recomendam isso. Agora, a Câmara dos Deputados aprova uma emenda constitucional, um projeto, etc. E aí vai para o Senado. Aí o cara no Senado bota na gaveta. E também no sentido contrário, o Senado aprova e a Câmara engaveta. O Senado engaveta há 6 anos, por exemplo, a PEC que reduz a maioridade penal para 16 anos. Essa PEC ficou durante 22 anos engavetada na Câmara. E aí é retirada, melhorada, atualizada, etc., aprovada em 2 turnos, vai para o Senado. Aí o presidente do Senado bota na gaveta. Isso há 6 anos, né? E os seus sucessores também mantêm na gaveta. É injusto isso, né? Essa PEC do voto impresso foi aprovada também pela Câmara dos Deputados lá em 2015, como lembrou o Schiller, e está lá também há 6 anos na gaveta do presidente. Eu acho que é uma coisa, uma pessoa, assim como muita gente, todos nós, eu pelo menos, e aqui também nós todos fizemos avaliações críticas a respeito das decisões monocráticas de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma decisão monocrática do presidente da Câmara e do Senado que precisa ser rediscutida no nosso país. Eu queria também destacar aqui o texto base, né, dessa
reforma eleitoral que foi aprovada ontem. Não sei se o Schiller certamente já o fez, né? Já fez análise disso, mas além da rejeição do distritão, tem algumas mudanças interessantes, viu? Por exemplo, muda a data da posse do presidente da República e dos governadores, que agora é de 1º, né, de janeiro, e essa fixação de data de 1º de janeiro esvaziou muito as posses, né, sobretudo as de presidente da República, que deixaram de contar com a presença de chefes de Estado e de governo, perdeu muito em prestígio as posses presidenciais, que agora poderão ser realizadas até o 5º dia do mês de janeiro, a de governadores no 6º dia. E também tem uma mudança importante, que é os projetos de iniciativa popular, né? Hoje é preciso ter 1 milhão de assinaturas e esse número de assinaturas será reduzido para 100 mil, o que é muito bom também. Enfim, tem outras propostas aqui que a gente depois, oportunamente... É muita coisa, né, Cláudio? É muita coisa. Schiller, obrigado pela participação, hein? Um abraço para você aí e até a próxima. Um abraço, bom trabalho.